Era o dia 6 de outubro de 1973, e os israelitas se preparavam para um dia sagrado, o Yom Kippur, o Dia do Perdão. Para os judeus, este é o momento mais reverenciado no calendário, um dia de jejum, orações e reflexão profunda. Em Israel, as ruas estão desertas, lojas, escolas e escritórios fechados. Os moradores se concentram em sinagogas, seus pensamentos voltados para a redenção, em busca do perdão divino. O silêncio é absoluto, como se o próprio tempo tivesse parado. Mas, às 14 horas daquele dia, esse silêncio é brutalmente interrompido. Um som estrondoso, indescritível, ecoa pelo céu. O ruído rasga a paz e lança uma sombra de medo sobre todos. Aviões de guerra começam a cruzar o horizonte, e as primeiras explosões ressoam com violência na fronteira. O Yom Kippur, um dia que deveria ser sagrado, transforma-se instantaneamente em um pesadelo. Tropas do Egito e da Síria, em um ataque coordenado e devastador, avançam com força total. O inimigo aproveita o momento em que o povo israelense, envolvido em orações, está com a guarda baixa. Em questão de minutos, o caos se espalha por todo o país. Soldados israelenses correm para se preparar, mas são pegos completamente desprevenidos. Ainda tentam compreender a magnitude do que está acontecendo, mas o tempo contra eles é implacável. O sonho de paz, pelo qual tanto lutaram, parece agora impossível. O medo toma conta da nação, e a ideia de segurança, que Israel construiu com tanto esforço ao longo dos anos, é destruída num piscar de olhos. O país entra em um estado de choque profundo. As notícias do ataque começam a se espalhar rapidamente, e as famílias, ainda sem entender a gravidade da situação, se perguntam: será que o país sobreviverá a isso? O exército israelense, pego de surpresa e com suas linhas de defesa rompidas, agora enfrenta uma luta pela sobrevivência. O que começou como um dia de orações, de devoção, rapidamente se transforma em uma batalha desesperada pela vida. Ainda tentando absorver o impacto do ataque, as forças israelenses se veem confrontadas com uma situação quase impossível. As tropas sírias avançam pelas colinas de Golã, enquanto o exército egípcio, em uma manobra coordenada, cruza o canal de Suez, invadindo a península do Sinai. Israel está encurralado, atacado por dois dos mais poderosos exércitos árabes em uma ofensiva simultânea. Para muitos soldados e civis, é difícil acreditar que tudo isso esteja acontecendo em pleno Yom Kippur. A vulnerabilidade é imensa. As tropas de Israel, desacostumadas a uma guerra de tal magnitude desde a Guerra dos 6 Dias, precisam agir com rapidez, mas falta-lhes tempo e preparo. O exército está disperso, e muitos de seus oficiais ainda não foram chamados de volta das sinagogas. O país, que sempre acreditou em sua capacidade de defesa, agora se vê à beira de uma catástrofe militar. No fronte norte, os tanques sírios avançam de maneira implacável, com a superioridade numérica a seu favor. A cada quilômetro que conseguem tomar, a tensão aumenta, e as notícias de perdas começam a circular entre os comandantes israelenses. No sul, o Egito avança com determinação, tomando posições estratégicas e causando baixas severas nas linhas israelenses. O sonho de paz está agora coberto de pó e fumaça, enquanto os ataques destroem tudo o que encontram pelo caminho. A população, cada vez mais ciente da gravidade da situação, começa a temer pelo futuro de sua nação. Para aqueles que ainda se lembram dos conflitos passados, o cenário parece ainda mais desesperador. Israel nunca havia enfrentado uma ofensiva dessa escala em um momento tão vulnerável. E o que começou como um ataque surpresa no dia mais sagrado agora se revela como uma guerra de sobrevivência, uma luta pela existência de um povo. O cenário é de desespero total. As primeiras 48 horas de combate são caóticas e desordenadas, com as forças israelenses lutando para reorganizar suas tropas diante da investida devastadora do inimigo. Em cada fronte, a situação é crítica. Nas colinas de Golã, ao norte, os soldados israelenses enfrentam a fúria do exército sírio, que avança com força total. Por outro lado, na península do Sinai, as forças egípcias utilizam equipamentos modernos e táticas aprimoradas, colocando Israel contra a parede. Para os soldados israelenses, o medo e a pressão são esmagadores. Muitos batalhões são formados por jovens recrutas que nunca viram combate antes.
E agora, ali, frente a frente com uma força inimiga muito maior, eles se encontram em uma batalha que parece perdida. Nos olhos de cada soldado, há uma mistura de cansaço, desespero e uma determinação quase instintiva de lutar por seu lado. O ritmo do conflito é impiedoso. Nos postos de comando, os líderes israelenses enfrentam decisões difíceis e arriscadas, enquanto tentam reorganizar as forças e encontrar maneiras de frear o avanço do inimigo. No entanto, a velocidade do ataque e as perdas iniciais criam um ambiente de incerteza. Cada centímetro de território defendido é uma luta que exige tudo o que os soldados têm, tanto física quanto emocionalmente. E, enquanto as baixas se acumulam e a esperança começa a se desfazer, muitos começam a questionar se Israel, tão orgulhoso de sua força e unidade, conseguirá resistir. A batalha se transforma em uma guerra de sobrevivência, não apenas no campo militar, mas também no psicológico. Em cada soldado e em cada cidadão, a pergunta não dita ecoa: será que sobreviveremos? A guerra rapidamente ultrapassa as fronteiras de Israel, tornando-se uma crise internacional. À medida que os combates se intensificam, o mundo inteiro observa, apreensivo, enquanto duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, começam a se envolver, apoiando seus aliados no Oriente Médio. Com cada dia de luta, a tensão global cresce, e o risco de uma escalada nuclear parece cada vez mais real. Os Estados Unidos, temendo que Israel seja esmagado pela força militar de seus inimigos, começam a enviar suprimentos e armamentos sofisticados para reforçar as defesas israelenses. Do outro lado, a União Soviética apoia Egito e Síria, enviando armas e conselheiros militares para garantir que seus aliados árabes mantenham a pressão sobre Israel. É uma guerra indireta entre duas superpotências, travada no deserto e nas colinas do Oriente Médio, com Israel no centro de um jogo perigoso. Em Nova York, o Conselho de Segurança da ONU se reúne em sessões de emergência para discutir uma solução de paz. Representantes de países ao redor do mundo expressam preocupação com a possibilidade de uma guerra global, mas encontrar um acordo se torna um desafio. O mundo observa, impotente, enquanto a guerra se prolonga e a tensão aumenta a cada dia. Para o povo de Israel, a ameaça de uma destruição em larga escala se torna uma realidade assustadora. A ideia de que a guerra poderia se transformar em um confronto nuclear entre as grandes potências adiciona um novo peso ao conflito. A sensação é de que o futuro da nação, e até mesmo do mundo, está em jogo. Cada novo movimento militar é observado com ansiedade, e a guerra que começou como um ataque surpresa no dia mais sagrado de Israel agora ameaça arrastar o mundo inteiro para o caos. No auge do desespero, quando a derrota parecia inevitável, Israel consegue uma reviravolta quase inacreditável. Com o apoio de novos armamentos enviados pelos Estados Unidos e uma reorganização rápida das suas tropas, Israel adota uma estratégia arriscada, mas calculada. Esse plano ousado marca um ponto de virada na guerra, transformando o medo em esperança e fazendo com que muitos vejam essa mudança como um verdadeiro milagre. Nas colinas de Golã, os soldados israelenses resistem bravamente, agora fortalecidos com tanques e equipamentos modernos. A determinação que havia se fragilizado no início da guerra ressurge com uma força inabalável. A linha de frente, antes dominada pelos tanques sírios, começa a recuar diante da renovada força israelense, que combate com coragem cada palmo de terra. As batalhas se intensificam, e o que era uma retirada dolorosa se transforma em um avanço meticuloso e persistente. Enquanto isso, na península do Sinai, as tropas egípcias são surpreendidas por um contra-ataque devastador. Os oficiais israelenses traçam uma estratégia rápida, que pega o inimigo desprevenido e vira o jogo em várias frentes de batalha. Israel recupera territórios, e a moral das tropas, antes marcada pela incerteza, se eleva. O país inteiro assiste a esses momentos como se fossem testemunhas de uma intervenção divina. Muitos enxergam essa vitória como uma prova da resiliência de Israel, reforçando sua fé na sobrevivência de sua nação. A mídia ao redor do mundo começa a cobrir essa virada inesperada, e a narrativa de derrota iminente dá lugar a uma história de força e renascimento. Para os soldados, esse momento é tanto uma vitória militar quanto espiritual, um renascimento de sua confiança e fé. No final, o milagre de Israel não é apenas uma reviravolta estratégica, mas uma mensagem para o mundo. A sobrevivência de um povo determinado e resiliente.
Após 19 dias de combates intensos, um cessar-fogo é finalmente alcançado. As forças de Israel e dos países árabes recuam, e o silêncio volta a reinar sobre as terras devastadas pela guerra. Mas, apesar do fim dos combates, as marcas deixadas pela guerra do Yom Kippur são profundas e duradouras. O cessar-fogo interrompe o conflito, mas não apaga as perdas e as cicatrizes que Israel carrega agora, tanto no campo de batalha quanto em sua sociedade. As baixas são devastadoras. Centenas de soldados israelenses perderam suas vidas, e muitos outros retornam feridos, carregando as memórias de uma guerra brutal. O custo em vidas e em recursos é enorme, e as famílias enlutadas lamentam por seus entes queridos. Para Israel, essa guerra é uma lembrança dolorosa de sua vulnerabilidade, uma experiência que abala a confiança da nação e muda para sempre sua visão sobre segurança e defesa. A população também está em choque. O senso de invencibilidade que Israel sentiu após a Guerra dos 6 Dias foi severamente abalado. A confiança no governo e no comando militar sofre uma queda, pois muitos questionam como o país foi pego de surpresa em seu dia mais sagrado. Protestos e questionamentos surgem, e o governo é forçado a enfrentar uma série de investigações para apurar as falhas na segurança e na inteligência que permitiram o ataque surpresa. No entanto, apesar das cicatrizes, há também uma renovação de compromisso e de vigilância entre os israelenses. A guerra deixa uma lição. A de que a segurança nunca pode ser subestimada, e que o preço da paz é a eterna prontidão. Para muitos, o conflito reforça a determinação de proteger Israel a qualquer custo, mas também aprofunda o desejo de encontrar uma solução duradoura para a paz no Oriente Médio. Com o fim da guerra, o país começa a se reconstruir, mas as cicatrizes da guerra do Yom Kippur permanecem vivas na memória coletiva de Israel. Enquanto a poeira do conflito ainda paira sobre as ruínas, o país se vê diante de uma necessidade urgente de introspecção. Como uma nação que quase foi destruída no seu próprio dia de maior santidade, os israelenses começam a questionar seu próprio destino e o significado de sua existência. A guerra, embora tenha terminado, deixou um impacto psicológico profundo. O Yom Kippur, que deveria ser um dia de reflexão e arrependimento, tornou-se o palco de uma das maiores ameaças à sobrevivência de Israel. Agora, a cada ano, o Dia do Perdão é lembrado não apenas como um dia de fé, mas também como um símbolo da vulnerabilidade e da resiliência de um povo. Para os sobreviventes, o Yom Kippur nunca mais seria o mesmo. Entretanto, a guerra do Yom Kippur também gerou uma reflexão global sobre o equilíbrio de poder no Oriente Médio. No campo internacional, os líderes de Israel, cientes de que estavam em um jogo muito maior de geopolítica, começam a buscar novas formas de garantir a segurança a longo prazo. As negociações de paz se tornam inevitáveis, e, embora difíceis, são vistas como o único caminho para garantir a estabilidade na região. Para os israelenses, o legado da guerra é uma mistura de tragédia e superação. A lição aprendida é clara. Jamais podem ser complacentes, pois a paz pode ser tão volúvel quanto o vento. O país sai dessa guerra mais fortalecido e mais vigilante, com a certeza de que sua luta pela sobrevivência está longe de terminar. Mas, ao mesmo tempo, Israel começa a construir um legado de unidade e força interna, um povo que aprendeu a lutar não apenas pela sua terra, mas também pela sua identidade. Enquanto o país segue em frente, o sangue derramado e as vidas perdidas na guerra do Yom Kippur não serão esquecidos. Elas se tornam parte da narrativa eterna de Israel, que, apesar dos pesares, nunca deixa de lutar por sua sobrevivência e por um futuro de paz duradoura. Essa guerra não foi apenas uma luta pela terra, mas uma batalha pela alma de uma nação. As perdas foram devastadoras para ambos os lados. Estima-se que Israel perdeu aproximadamente 2.800 soldados, enquanto mais de 8.500 ficaram feridos. Do lado árabe, somando as forças egípcias e sírias, as baixas foram ainda maiores, com aproximadamente 15.000 mortos e 35.000 feridos. Esses números representam não apenas a intensidade e brutalidade dos combates, mas também o impacto humano profundo de um dos conflitos mais sangrentos no Oriente Médio. A guerra do Yom Kippur não foi apenas uma batalha por território, foi uma luta pela sobrevivência, uma prova de resiliência para o povo de Israel. Mesmo diante da surpresa, da desvantagem e das duras perdas, eles mostraram ao mundo a força inabalável de sua unidade e determinação. Foi um feito heróico que ecoa até hoje,
um lembrete de que a coragem pode se erguer, mesmo nos momentos mais sombrios. E é isso que a história dessa guerra nos ensina. Que a fé, a união e a força de vontade de um povo podem enfrentar qualquer adversidade. Israel não apenas sobreviveu, mas saiu fortalecido, reafirmando seu lugar no mundo e mostrando que nada pode quebrar o espírito de uma nação que acredita no próprio futuro. Se você se emocionou com essa história de coragem, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos manter viva a memória e o legado daqueles que lutaram e se sacrificaram por seu lar e por sua liberdade. Porque, assim como o povo de Israel, nós também podemos enfrentar nossos próprios desafios com determinação e fé. Te aguardo no próximo vídeo.